Fala, rapaziada! Aqui é o Davi, mais conhecido como o Porcão do Palmeiras. Segurem os celulares, parem tudo o que estão fazendo, porque a notícia que eu vou dar agora é simplesmente histórica. É do tipo que vai marcar uma era no Palmeiras, que vai fazer a torcida gritar de emoção, que vai colocar o nosso clube em outro patamar global. Isso aqui é surreal. Deixa o like imediatamente, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, porque essa é a primeira de muitas informações que vou trazer sobre essa contratação que está parando o mundo do futebol. Compartilhe agora com todo palmeirense que você conhece, porque isso é grandioso. A notícia que ninguém acreditava ser possível. Marc Cucurella, lateral esquerdo do Chelsea, campeão da Eurocopa com a seleção espanhola em 2024, um dos defensores mais valorizados da Premier League, fechou o contrato com o Palmeiras. Não é boato, não é especulação, não é fake news, é oficial. Marc Cucurella é jogador do Verdão. Nação, eu preciso que vocês entendam a dimensão do que acabou de acontecer. Estamos falando de um jogador que custou 65 milhões de euros ao Chelsea, um lateral que foi titular absoluto da Espanha na conquista da Eurocopa, um atleta que joga regularmente contra os melhores times da Europa. E agora ele vai vestir a camisa verde e branca do Palmeiras. Antes de mergulhar nos bastidores dessa negociação absolutamente insana, vamos entender quem é Marc Cucurella, porque muitos palmeirenses podem conhecer o nome, mas não dimensionar exatamente o tamanho dessa contratação. E quando eu terminar de contar, vocês vão perceber que isso é revolucionário para o futebol sul-americano. Marc Cucurella Sastre nasceu em Alella, Catalunha, na Espanha, em 28 de julho de 1998. Começou sua carreira nas categorias de base do Barcelona, um dos maiores clubes do planeta. Já foi lá que mostrou sua qualidade diferenciada, aquela técnica apurada típica dos jogadores formados em La Masia. Passou pelo Eibar, onde começou a ganhar minutos no futebol profissional, até chegar ao Getafe, clube onde realmente explodiu. Suas atuações consistentes, sua capacidade de dominar toda a lateral esquerda sozinho, marcando bem e apoiando o ataque com qualidade, chamaram a atenção dos gigantes europeus. Foi o Brighton da Premier League que apostou alto nele em 2021, e Cucurella simplesmente encantou a Inglaterra. Em apenas uma temporada no Brighton, ele se tornou um dos laterais mais admirados da liga inglesa. Corridas de 60, 70 metros, cruzamentos precisos, desarmes cirúrgicos. Era um show toda semana. O Chelsea, sempre de olho nos melhores talentos, não perdeu tempo. Em agosto de 2022, desembolsou 65 milhões de euros para arrancá-lo do Brighton. Foi uma das transferências mais caras para um lateral na história, e não foi à toa. Cucurella tinha tudo: técnica, física, mentalidade vencedora. No Chelsea, ele conquistou títulos, se consolidou como um dos melhores laterais esquerdos da Premier League. Jogou contra Salah, Haaland, todos os craques da Inglaterra. Mas o auge da carreira dele foi com a seleção espanhola. Na Eurocopa de 2024, ele foi fundamental na campanha que levou a Espanha ao título. Imaginem a cena: Cucurella, com aquele cabelão característico, defendendo 2 finalizações perigosas na final da Eurocopa, subindo, apoiando, criando jogadas, sendo campeão continental. E agora, esse mesmo jogador vai jogar no Allianz Parque, vai vestir a camisa do Palmeiras. É inacreditável. Agora vou contar os bastidores dessa negociação, que é simplesmente a mais complexa e audaciosa da história do futebol brasileiro. Porque trazer um campeão da Eurocopa, que joga no Chelsea, não é como contratar um jogador de um clube sul-americano. É entrar no mercado europeu de igual para igual. E o Palmeiras fez isso. A história começa há 3 meses, quando a diretoria do Palmeiras, após as contratações de Gundogan e John Arias, decidiu que era hora de dar o próximo passo. Eles perceberam que a lateral esquerda, apesar de ter bons jogadores, precisava de um upgrade definitivo para o time competir de igual com os melhores da Europa. Piquerez é um excelente jogador, mas vive machucado. Vanderlan é promissor, mas ainda jovem para grandes decisões. A diretoria queria um lateral que fosse completo, que tivesse experiência europeia, que soubesse jogar sob pressão. E o nome de Cucurella foi o primeiro a aparecer nas reuniões. Inicialmente, todo mundo achou loucura. Como convencer um lateral que custou 65 milhões de euros, que é campeão da Eurocopa, que joga no Chelsea, a vir para o Brasil? Parecia impossível. Mas Leila Pereira, com aquela visão arrojada que caracteriza sua gestão, disse: vamos tentar, o não a gente já tem. E aí começou a mágica. A diretoria descobriu, através de intermediários muito bem conectados na Europa, que Cucurella estava passando por um momento delicado no Chelsea. Com a chegada de um novo treinador, ele perdeu a titularidade absoluta.
estava sendo usado de forma rotativa, e isso o frustrava profundamente. Cucurella é daqueles jogadores que precisa jogar. Ele não aceita ser banco, não se conforma em ser segunda opção. E no Chelsea, com a renovação constante do elenco, ele via seu espaço diminuindo. Estava se tornando um coadjuvante, quando sempre foi protagonista. Isso estava mexendo muito com ele. Além disso, tinha uma questão crucial, a seleção espanhola. Cucurella sabe que para se manter na Fúria, precisa jogar regularmente em alto nível. Ficando no banco do Chelsea, ele corria o risco sério de perder espaço na seleção. E depois de ser campeão da Euro, ele não queria abrir mão disso de jeito nenhum. Foi quando os empresários do Cucurella começaram a avaliar alternativas. Eles não queriam que ele fosse para um clube europeu menor, porque isso seria visto como um passo para trás na carreira. Mas quando o nome do Palmeiras apareceu, com o projeto ambicioso que estava sendo montado, algo mudou. O primeiro contato aconteceu em Madrid, na Espanha, há 8 semanas. Emissários do Palmeiras se encontraram secretamente com os representantes do Cucurella em um hotel 5 estrelas. A reunião durou 6 horas. Foram apresentados vídeos, dados, o projeto esportivo completo do Palmeiras. E o espanhol ficou intrigado. O que chamou a atenção do Cucurella foi simples. O projeto que o Palmeiras estava montando não era comum para clubes sul-americanos. Com Gundogan já contratado, com John Arias chegando, com Rafael Veiga no elenco, ele percebeu que não era qualquer time. Era um clube que queria ser protagonista mundial. Há 6 semanas, aconteceu a reunião definitiva. Leila Pereira e Anderson Barros voaram para Londres e se encontraram pessoalmente com Marc Cucurella. A presidente do Palmeiras foi direta. Marc, você quer ser apenas mais um jogador disputando posição no Chelsea ou quer ser o cara de um projeto que vai revolucionar o futebol sul-americano? O argumento que fisgou o espanhol foi poderoso. Você já conquistou tudo na Europa. Premier League, Copa da Inglaterra, Eurocopa. O que falta? Qual seria um desafio realmente diferente? Algo que poucos europeus tiveram a coragem de fazer. Vir para a América do Sul e provar que você é um dos melhores laterais do mundo. Cucurella é um cara que gosta de desafios. Ele não é movido apenas por dinheiro ou status. Ele quer fazer coisas diferentes, quer se provar em contextos novos. E a ideia de ser um dos primeiros jogadores europeus de altíssimo nível a vir para o futebol brasileiro no auge da carreira, isso o seduziu. Mas óbvio que a questão financeira era fundamental, e o Palmeiras mandou ver. A proposta colocada na mesa foi de tirar o fôlego. Vou revelar agora os valores exatos dessa negociação que está fazendo o Palmeiras investir uma fortuna. O Chelsea estava pedindo 42 milhões de euros pela transferência do Cucurella. É um valor gigantesco, mas a diretoria palmeirense não recuou. Foram 4 semanas de negociação intensa até chegarem a um acordo. 38 milhões de euros, pagos em 5 anos. Convertendo para reais, são aproximadamente 230 milhões. É a maior contratação da história do futebol brasileiro em valores absolutos. Nenhum clube jamais pagou tanto por um único jogador. O Palmeiras está reescrevendo a história do mercado sul-americano. Mas espera que tem mais. O salário do Cucurella será estratosférico. Ele vai receber 6 milhões e meio de euros por ano. São aproximadamente 39 milhões de reais anuais. Isso dá 3 milhões e 200 mil por mês. É o terceiro maior salário do futebol brasileiro. E as luvas? Cucurella recebeu 4 milhões e meio de euros só pela assinatura do contrato. Além disso, apartamento de luxo nos Jardins, 3 carros importados, um Porsche, uma Range Rover e um Mercedes, passagens aéreas ilimitadas para a Espanha, escola internacional bilíngue para os 2 filhos, plano de saúde premium. O pacote total, somando transferência, salários de 4 anos, luvas e benefícios, ultrapassa 300 milhões de reais. É um investimento que faria qualquer clube do mundo pensar 2 vezes, mas o Palmeiras está confiante de que o retorno será gigantesco. Muita gente vai questionar, como o Palmeiras tem dinheiro para isso? É sustentável? E a resposta é sim. A gestão financeira do clube é impecável. Não há dívidas astronômicas. O clube tem superávit. E mais importante, essa contratação vai gerar receitas que vão compensar o investimento.
Com Cucurella no elenco, os contratos de patrocínio do Palmeiras explodiram. Empresas europeias que nunca olharam para o futebol brasileiro agora querem associar suas marcas ao Verdão. Os valores dos patrocínios triplicaram. Uma marca espanhola de roupas esportivas ofereceu 60 milhões por ano só para ser a fornecedora oficial. A venda de camisas vai disparar. Torcedores do mundo inteiro vão querer uma camisa do Palmeiras com o nome de Cucurella. A projeção é vender 500 mil unidades só da camisa dele no primeiro ano. São receitas gigantescas que vão entrar no caixa de clube. E os direitos de transmissão. Emissoras europeias já entraram em contato oferecendo valores altos para transmitir jogos do Palmeiras. A ESPN Espanha quer transmitir todos os jogos. A Sky Sports da Inglaterra também. São milhões de euros em direitos de TV que antes não existiam. Mas o que fechou o acordo definitivamente foi a conversa entre Cucurella e Abel Ferreira. O técnico português voou pessoalmente para Londres. Eles se encontraram em um restaurante discreto e conversaram por 4 horas sobre futebol, vida, filosofia de jogo. E o Abel simplesmente conquistou o espanhol. Abel começou explicando sua visão sobre o papel do lateral moderno. Ele disse que no futebol atual, o lateral não é apenas um defensor, é um criador de superioridade numérica. Com a bola você sobe, cria, cruza, participa. Sem ela você defende, mas com inteligência, não apenas correndo atrás. O Abel mostrou vídeos táticos de como ele imaginava usar o Cucurella. Ele seria a válvula de escape do time. Quando o meio está fechado, a bola vai para o lateral que tem qualidade para criar. E poucos laterais no mundo têm a qualidade técnica do Cucurella. Isso o tornaria peça fundamental. E aqui vem algo que emocionou o espanhol. Abel Ferreira disse que via no Cucurella um futuro capitão do Palmeiras. Não necessariamente com a faixa desde o início, mas como uma liderança natural do vestiário. Alguém que transmitiria a mentalidade europeia, profissionalismo, exigência de alto nível. Cucurella perguntou sobre a adaptação, sobre as diferenças do futebol brasileiro. E o Abel foi honesto. É diferente da Europa, sim. O futebol aqui é mais físico em alguns aspectos, os gramados nem sempre são perfeitos, as viagens são longas, mas tecnicamente, taticamente, não deve nada. E com sua qualidade, você vai dominar. Essa sinceridade do Abel impressionou o espanhol. Ele percebeu que não estava conversando com alguém que ia apenas bajulá-lo. Estava conversando com um técnico sério, que tinha uma visão clara, que entendia suas qualidades e sabia exatamente como utilizá-las. Isso foi decisivo. Após essa conversa, Cucurella ligou para alguns amigos pedindo conselhos. Ele conversou com Sérgio Busquets, que tinha jogado na MLS e experimentado futebol fora da Europa. Conversou com Jordi Alba sobre futebol sul-americano. E todos disseram, se o projeto é sério, se você vai ser protagonista, vaia. O conselho mais importante veio do próprio Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola. Cucurella ligou para ele preocupado. Se eu for para o Brasil, perco espaço na seleção? E o técnico foi claro. Se você estiver jogando em alto nível, sendo protagonista, não importa onde. A seleção convoca os melhores, independente do clube. Isso deu a segurança final que Cucurella precisava. Há 2 semanas, ele comunicou ao Chelsea que aceitaria a proposta do Palmeiras. O clube inglês tentou uma última vez segurar, ofereceu renovação com aumento salarial, mas ele foi firme. Quero o desafio sul-americano, quero fazer história. Nas últimas 2 semanas, advogados de 3 países trabalharam intensamente nos detalhes contratuais. Questões de direitos de imagem, tributação internacional, seguros, cláusulas de performance, tudo foi minuciosamente negociado. E na madrugada de hoje, todas as assinaturas foram coletadas. Marc Cucurella é oficialmente jogador do Palmeiras. O anúncio será feito nas próximas horas com um vídeo cinematográfico que o clube produziu. Mostra o Cucurella chegando em São Paulo, conhecendo o Allianz Parque pela primeira vez, vestindo a camisa verde com o número 6. Vai ser épico. A apresentação oficial será no próximo sábado, no Allianz Parque. Já estão sendo distribuídos 50 mil ingressos gratuitos para a torcida. Haverá telões, shows pirotécnicos, discursos emocionantes. Cucurella vai entrar em campo pela primeira vez e sentir o calor da maior torcida do Brasil explodindo. Agora vamos falar sobre o impacto dessa contratação, porque não é apenas sobre trazer um grande jogador, é sobre transformar o Palmeiras em um clube global, em uma marca mundial. Vou explicar todas as ramificações dessa bomba. Impacto 1. Credibilidade global instantânea. Com um campeão da Eurocopa no elenco, o Palmeiras automaticamente vira notícia mundial. Jornais espanhóis, ingleses, alemães, todos vão cobrir os jogos do Verdão. É marketing gratuito em escala planetária. Impacto 2. Efeito cascata nas contratações.
Agora que o Palmeiras provou que consegue trazer um jogador do calibre do Cucurella, outros jogadores europeus vão considerar seriamente propostas sul-americanas. O Verdão está abrindo portas que estavam fechadas há décadas. Impacto 3. Evolução tática do elenco. Ter um lateral do nível de Cucurella treinando diariamente com Vanderlan, com os laterais da base, vai elevar o patamar técnico de todos. É como ter um professor europeu de lateral esquerdo dentro do clube. Impacto 4. Valorização comercial explosiva. O Palmeiras, como marca, se valorizou instantaneamente. O clube agora vale muito mais comercialmente. Isso atrai investidores, patrocinadores, parceiros. O crescimento financeiro será exponencial. Impacto 5. Pressão psicológica nos adversários. Quando times brasileiros e sul-americanos virem Cucurella no aquecimento, vão tremer. Vão pensar, temos que enfrentar um campeão da Eurocopa. Isso mexe psicologicamente antes do jogo começar. Vamos falar taticamente agora. Como Cucurella vai se encaixar no Palmeiras? O Abel Ferreira vai ter nas mãos um dos laterais mais completos do planeta. As possibilidades são infinitas. No sistema 4-2-3-1, Cucurella será o lateral esquerdo com total liberdade para apoiar.